Graça e paz, amados irmãos, santos ouvintes da palavra de Deus, glorifico a Deus pela vida de cada um dos irmãos que durante todo esse tempo tem nos acompanhado, tem ouvido e entendido a palavra de Deus. Fico extremamente satisfeito e feliz. Ainda que sejamos um número muito pequeno, todavia, o Espírito Santo tem feito a obra na vida dos irmãos e tem acrescentado aqueles que hão de herdar a salvação. Amados, os dias são maus e muito em breve aquele que há de vir virá. Ainda que o seu retorno se pareça tardio para alguns, contudo, ele ainda não voltou, porque Deus quer que todos se arrependam, venham ao conhecimento da verdade, sejam salvos. Porque se não fosse por esses a quem ele tem um plano, se não fosse o seu amor para com a humanidade, com certeza esse mundo já teria sofrido o juízo merecido. Mas graças a Deus que estamos todos aqui, graças a Deus pela revelação da sua palavra, graças a Deus pelo seu Filho a quem ele incumbiu dessa missão, não só de nos trazer o Evangelho que manifesta a vontade de Deus, a sua palavra, mas também de ter se sacrificado por nós na cruz, morrido pelos nossos pecados. Isso é motivo de muita alegria, sabermos que ele foi para a cruz em nosso lugar, ocupou um lugar que talvez nenhum de nós pudesse. Bom, como somente um inocente pode exercer o juízo, pode julgar, assim também somente um inocente poderia assumir a culpa dos culpados. O culpado não pode assumir culpa de ninguém, ele já tem a sua própria, mas ele não pecou. Não houve nele pecado algum, nem em palavras ele tropeçou. Por isso, pôde ir para a cruz, assumindo a nossa culpa, servindo assim de sacrifício pelos nossos pecados. Ele foi entregue à punição para que nós não fôssemos punidos por aquilo que havíamos feito. E isso é tremendo. Isso é algo espetacular. Na sua cruz, ele perdoou toda a nossa desobediência, toda a nossa transgressão aos mandamentos do seu Pai, do nosso Deus. Entenderam, amados? Isso é algo extremamente nobre, de uma nobreza tal que se torna incompreensível a todos nós. Mas graças a Deus por isso, graças ao Senhor Yeshua por isso. E hoje nós estamos aqui, buscando a verdade, pelo Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, porque não o conhece, nem o viu, mas nós o conhecemos, porque nós também o vimos na pessoa do Messias. Ele habitou conosco e hoje habita em nós. Isso é tremendo. Glorifico a Deus por isso. Queridos, antes de darmos início a esta mensagem, eu peço encarecidamente que você possa contribuir conosco por meio dos seus dízimos e ofertas. Você pode contribuir com os seus dízimos e ofertas no Pix pelo CPF 185 183 398 63 ou pelo Pix no celular no 11 98679 6974. Existem alguns casos em que o Pix pelo número do celular não tem sido feito. Alguns irmãos não têm conseguido por conta de seus bancos não aceitarem, tá? Mas muitos ainda têm conseguido. Então, caso você não consiga nesse, que é pela Caixa Econômica Federal, você pode conseguir com esse aqui, que é pelo PagBank, ok? De uma forma ou de outra, não deixe de contribuir com aquele que lhe tem instruído na palavra. Não
que o líder esteja requerendo de você, ou que o pregador esteja requerendo de você alguma taxa, algum valor. Pelo contrário, isso serve para que você seja abençoado, ok? Para que as suas finanças, os seus negócios possam prosperar, tá bom? Antes de darmos início a esta mensagem, eu quero fazer uma oração com você. Então eu peço que onde quer que você esteja, possa curvar a sua cabeça, ouvir essa oração e recebê-la também. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus Pai do meu Senhor e Salvador Yeshua, Tu és o único Deus verdadeiro e a vida eterna, e além de Ti não há outro. Peço nesse instante, ó Todo-Poderoso, que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, em nome do Seu Filho Yeshua, possa abrir os nossos entendimentos para recebermos a Tua revelação, para aprendermos, compreendermos a Sua santa palavra, que ao sofrermos essa renovação no nosso entendimento, por meio dessa ministração, possamos moldar o nosso comportamento, a renovação recebida em nosso entendimento, para que a palavra possa se fazer carne em nós, que à imagem do seu Filho temos sido gerados. Nós que ao ouvir a palavra temos com finalidade sermos edificados à imagem e estatura do seu Filho, na mesma fé, no mesmo conhecimento, a varões perfeitos. Que o Senhor possa agir em todos nós, abrindo nosso entendimento, retirando o sofisma, quebrando toda barreira, retirando a soberba, a convicção em falsos ensinos, que ao sermos confrontados com a verdade possamos ter humildade para pelo menos analisarmos. Eu repreendo também todos os demônios, todos os espíritos malignos que fazem os contraditores, aqueles que foram formados errado, ao ouvirem essa palavra, de serem tomados pela desistência, por conta da vaidade, da soberba implantada devido à heresia na qual depositou fé e a qual tem propagado. Que o Senhor possa despertar humildade em todos os ouvintes, para que possam ouvir do princípio ao fim essa mensagem, corrigir as suas crenças, moldarem sua fé na verdade e serem libertos de todo o mal. Em o nome do Senhor Yeshua. Que toda distração, toda barreira, todo bloqueio, todo enfado que possa vir sobre a vida dos meus irmãos, ao ouvir essa mensagem, caia por terra agora. Que os meus irmãos tenham a liberdade pelo Espírito Santo de estarem conectados por essa mensagem ao Senhor, aprendendo e sendo edificados, sendo formados para atuarem na obra do ministério do seu Filho Yeshua, nosso Senhor. Em nome do Senhor Yeshua é que eu te peço e te agradeço, ó Deus. Amém. Amém, irmãos? Eu sei que muitos irmãos, ao ouvirem esse tipo de oração, ficam apreensivos. Alguns até dizem, puxa, mas eu nunca parei para pensar nisso. Como é que ele sabia disso? Da onde veio esse entendimento para que ele pudesse ter esta instrução? Fazer uma oração neste nível, alcançando estas áreas? Amados, o Espírito Santo abre o nosso entendimento para compreendermos coisas que estão além da capacidade humana. E tudo aquilo que é bloqueio, tudo aquilo que impede com que tenhamos uma plena comunhão com Deus, ou que tenhamos acesso a esta graça de uma forma mais clara, tudo aquilo que sirva de obstáculo, de distração, o Espírito Santo vai, obviamente, nos inspirar a fazer uma oração preventiva, com a qual os ouvintes possam ouvir a verdade com toda a liberdade, sem serem impedidos por Satanás, sem com que os demônios tenham legalidade, liberdade, para de alguma forma interferir nesta comunhão que por meio da mensagem Deus quer estabelecer com você. Todo o tempo em que nós ouvimos o Evangelho, todo o tempo em que nós aprendemos com a palavra, nós estamos sofrendo uma renovação no nosso entendimento, que será responsável
pela nossa transformação, se com sabedoria assim nos aplicarmos, modelarmos a nossa conduta ao entendimento que nós temos recebido, a renovação que a nossa mente tem recebido, o nosso entendimento tem recebido. Abram comigo as suas Bíblias aí. Eu ia pegar a Bíblia, esqueci que estou com a Bíblia aqui pelo sistema, mas abram comigo as suas Bíblias em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos 12, Romanos 12, versículos de número 1 e 2. A palavra diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o sacrifício que agrada a Deus é o sacrifício vivo, ok? É o sacrifício vivo, aquele onde dedicamos a nossa existência ao santo ofício, a trabalharmos para Deus, a vivermos para Deus. Então, Paulo diz, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, que mais? Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o culto de quem raciocina, o culto de quem pensa é este, aonde o indivíduo apresenta o seu corpo em sacrifício durante o tempo da sua existência no santo ofício, na obra da piedade, na prática do evangelho, sendo santos e agradáveis a Deus. Esse é o culto de quem pensa, de quem raciocina. Versículo de número 2. E não vos conformeis com este mundo, ou não vivais em conformidade com este mundo, de acordo com o mundo, mas, transformai-vos. Olha que interessante. Não é transformai-o, referindo-se ao mundo, mas transformai-vos. Buscai vossa transformação. Temos que buscar a nossa transformação. Não vos conformeis com este mundo. Não é a ele que devemos modelar a nossa postura. Não é o comportamento dele que devemos viver em conformidade. Mas devemos nos transformar. Pelo quê? Pela renovação que sofremos no nosso entendimento. O que isso significa? Que o evangelho que eu recebo, ele está me dizendo como eu devo viver. E a minha transformação consiste em que eu modele a minha maneira de viver a esta renovação, a esta nova informação que eu recebi no meu entendimento. O evangelho. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, à medida daquilo que eu tenho entendido por esta renovação, devo modelar o meu comportamento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e o que mais? E perfeita vontade de Deus. Ok? Como que eu devo viver? Eu tenho que viver em conformidade com a renovação que eu sofri no meu entendimento. Por meio do quê? Da ministração da Santa Palavra. Entenderam, amados? Da ministração da Santa Palavra. Irmão, eu nunca ouvi isso na minha vida. Sempre tem uma primeira vez. E graças a Deus por isso. Graças a Deus. Queridos, a palavra de Deus, ela serve para nos gerar, nos levar à estatura do Filho de Deus.
Então, quando nós ouvimos a palavra, o que vai acontecer? Nós ouvimos o Evangelho e depositamos crença nele. Então, essa palavra ela vai dividir a alma, que é o nosso homem interior, do espírito, que é a nossa antiga maneira de pensar, a formação espiritual que recebemos no mundo. Vai haver uma separação. E a minha fé depositada nessa palavra vai fazer com que a minha alma tenha gerado nela o quê? Um novo espírito que entra em conformidade com o Espírito de Deus. Vem comigo para Hebreus. Hebreus capítulo de número 12. Hebreus capítulo de número 4, a partir do versículo de número 12. Sai, Satanás, todo espírito da falta de vida que tira o foco, que distrai, em nome do Senhor Yeshua. Porque a palavra de Deus é o quê? É viva. E o que mais? Eficaz, eficiente. Ok? E mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. É impossível impedir a sua penetração. E penetra até o quê? A divisão da alma. A divisão, ou para dividir a alma e do espírito. Dividir a alma do espírito. Vamos ver na versão revista e atualizada. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito. Olha que coisa. Juntas e medulas. E é apta, tem a capacidade para discernir os pensamentos e os propósitos ou intenções do coração. Voltando para a versão revista e corrigida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta, tem a capacidade para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, quando nós estamos ouvindo o Evangelho, a palavra divide, separa a nossa alma do nosso espírito, que consiste na composição do velho homem, nossa antiga maneira de pensar, de enxergar as coisas, as nossas intenções, vontades, desejos, personalidade, etc, etc. Tudo aquilo que nós aprendemos a ser, crer, viver, sentir, desejar, amar, o nosso perfil, tudo aquilo que foi formado em nós quando nós ainda não estávamos no reino de Deus, quando ainda estávamos no mundo, está nesse espírito. E a palavra ela vai fazer uma divisão entre a nossa alma, que é o nosso homem interior, da nossa antiga maneira de pensar, que é o nosso espírito. A formação que recebemos no mundo antes da fé. E pelo fato da nossa alma depositar fé nessa palavra que ela está ouvindo, ela tem em si criado um novo espírito, uma nova maneira de pensar. Versículo 13. Não há criatura alguma encoberta diante dele, de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar ou prestar contas. Não há ninguém que possa se esconder de Deus. A sua palavra, ela vai nos pegar. Todos, não são todas as coisas, porque aqui é acréscimo, mas todos estão nus, ou seja, descobertos e patentes, visíveis aos olhos daquele com quem temos de prestar contas, tratar. Certo? Então a palavra ela é pregada. Quando nós depositamos fé nela, ela vai trazer uma divisão entre a nossa alma e o espírito, que consiste na velha criatura, no velho homem.
E a alma, tendo depositado fé na palavra, que também é espírito, vai produzir nela um espírito que testifique. Então, olha só, João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. Olha o que o Senhor disse. O Espírito é o que vivifica, que define a sua maneira de viver. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são o quê? Espírito e vida. Então nós ouvimos o Evangelho para o quê? Para vivermos de uma maneira diferente daquela que nós estávamos habituados. Porque nossa antiga maneira de pensar, o nosso velho espírito, nos fazia viver segundo as paixões da natureza, como animais, inconsequentes. Mas o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras do Senhor são espírito e vida. Então, quando o nosso homem interior, a nossa alma, ao ouvir a palavra, deposita fé nela, passa a crer nesta palavra, passa a modelar o seu comportamento a esta palavra, o indivíduo ele é transformado, ele começa a ser gerado pela palavra que trouxe renovação no seu entendimento. Ele começa a ser gerado, transformado por ela, a imagem e semelhança de nosso Senhor. Em Tiago, olha só, vamos lá? Tiago, capítulo 1, versículo de número 18. Olha só o que diz. Tiago 1, 18. Segundo a sua vontade, Ele, Deus, nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que? Primícias das suas criaturas, segundo a sua vontade. E qual é a vontade de Deus? Nós vamos voltar para cá, tá? Nós já voltaremos para cá. Primeira Tessalonicenses 4, 3. Qual é a vontade de Deus? Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 2 pontos. Que vos abstenhais da prostituição ou fornicação ou imoralidade sexual. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, o seu corpo em santificação e honra. Lembra? Apresentar o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não na paixão de concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus, ou seja, não conforme o mundo. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, para continuarmos numa vida de pecado, mas para santificação. Portanto, quem despreza isto que é a vontade de Deus, que é a nossa santificação, não despreza ao homem, mas sim a Deus que nos deu também o seu Espírito Santo. Então a palavra que é Espírito, ela vai fazer o quê? Vai dividir a nossa alma, o nosso homem interior, só um instantinho, irmãos, deu uma desconfigurada aqui. O inimigo está atacando de todas as formas para que essa mensagem não aconteça. Bom, consegui. Então a palavra que é Espírito, ela vai dividir o nosso homem interior, que é a nossa alma, da nossa antiga maneira de pensar, que compunha a velha criatura, com os seus hábitos, desejos, vontades, crença, enfim.
porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão, ou para a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do indivíduo. Ok? Quando ela causa essa divisão, a palavra que é espírito, João capítulo 6, versículo 63, essa palavra que é espírito vai fazer com que a nossa alma, que é o nosso homem interior, comece por meio dela, né, a ter em si um novo espírito. Um novo espírito. Vamos lá, Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Olha que interessante. E vos darei um coração novo, uma nova maneira de sentir, e porei dentro de vós um espírito novo, uma nova maneira de pensar. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito. Na versão revista e corrigida aqui está em minúsculo, mas quando nós colocamos na atualizada, olha só, porque aqui se refere ao Espírito de Deus. E porei dentro de vós o meu espírito. E qual é a necessidade, né? Qual é o propósito de ter o Espírito Santo? O que o Espírito Santo faz? Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos da lei, guardeis os meus juízos da lei e os observeis. O que é guardar? O que é guardar? Guardar é praticar. E observar é obedecer. Certo? Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos, pratiqueis os meus juízos e os observeis. Aliás, guardar é obedecer e observar é praticar. Perdão, inverti aí. Entenderam? A palavra ela é pregada para isso. Eu tenho que modelar, me transformar à semelhança da renovação que eu recebi no entendimento. Então, se a palavra veio me ensinar a ser santo, eu tenho que me portar como santo. Tenho que modelar a minha postura, a renovação que eu sofri no meu entendimento. Isso é chamado de ser gerado pela palavra ou pelo Espírito. Ó. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, ou segundo a sua vontade, que é a nossa santificação, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. 1 Pedro 1, 22. O que diz aí? Purificando a vossa alma. Olha que interessante, como casa, né, a informação. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, ou seja, se transformando à medida do entendimento que você recebe. Purificando a vossa alma na obediência à verdade. Para o amor ou caridade fraternal não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, sendo novamente ou de novo gerados, não de semente corruptível, o sêmen do homem, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Entenderam? Então, ao ouvir a palavra de Deus, nós temos que modelar o nosso comportamento a ela. Isso é chamado de
transformar-se pela renovação recebida no entendimento. Ou seja, pela informação que a pregação do Evangelho nos trouxe. Modelar o nosso comportamento, aquilo que a palavra de Deus ensina. Este processo se chama ser gerado pela palavra. Nós estamos num processo de novo nascimento para nos tornarmos novas criaturas. Criaturas essas, né, em Romanos 8, 29, diz que essas criaturas terão a imagem do Filho de Deus. Olha o que diz aí, Romanos 8, 29. Porque aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem o quê? Conformes, olha só, conformes à imagem de seu Filho. Certo? Conformes à imagem de seu Filho. Então nós não podemos ser conformes ao mundo. Nós temos que ser conformes à imagem do seu Filho. Agora, quando nós vamos para João, capítulo 1, versículo 14, olha só o que diz lá. Nós já voltaremos aqui. João 1, 14. O que diz aí? E o verbo, ou a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora, se nós pegarmos essa informação aqui de Romanos 8, 29, porque aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Qual era a imagem do Filho? A palavra encarnada. Lembra? A palavra, o verbo se fez carne. Então, qual era a imagem do Filho? A palavra encarnada. Certo? A palavra encarnada. A palavra que revelava a Deus. Lembra João capítulo 1, versículo 1? No princípio era a palavra estava com Deus e Deus era a palavra. Então Deus era a palavra. E essa palavra, ela foi personificada no Filho através do seu comportamento. Quem olhava para ele via a palavra se fazendo carne, a palavra feita carne. A mesma coisa deve acontecer conosco também, porque aos que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. E qual era a imagem do Filho? A imagem da palavra que revelava a Deus. Pelo seu comportamento, Deus era visto, porque ele vivia a palavra que Deus era, a palavra que revelava a Deus. Porque aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, primeiro gerado. Gerado o quê? Na palavra, entre muitos irmãos, os quais somos nós. Muitas pessoas não entendem este mistério. Entenderam? Quando nós ouvimos a palavra, ela vai dividir a nossa alma, né? Ela vai dividir o nosso homem interior do antigo espírito que nós tínhamos. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então a palavra de Deus vem, separa a minha alma, que é meu homem interior, daquele espírito que eu tinha que definia quem eu era, o homem pecador, o homem vil, né? A antiga crença, maneiras de pensar, de agir, aquela personalidade, aquele comportamento impenitente, impetuoso, certo? Tudo aquilo que consistia na composição do velho homem é dividido pela palavra de Deus. A minha alma começa a refletir pela palavra que é espírito. E a partir do momento que a minha alma deposita fé nesse espírito que pela palavra ela tem recebido, ela modelando, né, o seu comportamento, a informação recebida, sofre a transformação que tem como objetivo levar à estatura de Cristo. Por isso é que nós pregamos para que todos alcancem a estatura de Cristo. Efésios 4, a partir do versículo 11. Lembram?
E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O que ele queria com isso? Querendo o aperfeiçoamento, ou a formação, o preparo, a capacitação dos santos, obviamente novos convertidos, para a obra do ministério singular, porque é o de Cristo, para trabalharem, para estarem aptos para trabalhar no ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Logo, o corpo de Cristo a priori não é edificado em quantidade de pessoas, mas sim em capacitação das mesmas, preparo, formação, amadurecimento das mesmas. Até que pressupõe um espaço de tempo ou um objetivo. Logo, esse processo acontece até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Tenhamos a mesma fé e o mesmo conhecimento que o Senhor Yeshua teve. A varão perfeito, maduro, completo, formado, capacitado, preparado, à medida da estatura completa de Cristo. Para quê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente ou induzem ao erro. Deixa eu ver se é na versão revista e atualizada que consta isso. É isso mesmo, olha. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados em roda por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Deixa eu ver uma outra versão. Para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Olha só. Então, para que nós não sejamos mais influenciados ou sejamos considerados homens maduros e experientes, não tem nada a ver com o tempo de igreja, com cabelo branco, como estes no sistema religioso assim pensam. A maturidade está na estatura de Cristo. E isso indifere de tempo. Vai da aplicação, da busca de cada um. Tem muitos cabeças brancas aí, homens que estão 50, 60 anos pregando ou mais, que cresceram muitas vezes dentro do evangelho e que são extremamente meninos. Não têm a estatura de Cristo, são inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, são induzidos ao erro facilmente por obreiros fraudulentos. E muitas vezes a fraude, eles mesmos acabam sendo fraude quando se transformam ou modelam a sua postura a este ensinamento corrupto que eles receberam do sistema religioso. E eles, vaidosamente, por conta de serem há muito tempo líderes, chamados de presidentes, etc, 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 acabam criando uma barreira que impede o evangelho de entrar, dividir a sua alma da sua antiga maneira de pensar, para que eles possam modelar a sua postura ou serem transformados à imagem da renovação que a palavra da verdade traz, que muda a vida do homem, levando-o à estatura de Cristo, dando a ele esta maturidade, firmeza, tirando dele a inconstância. Vocês entenderam? Logo, esta pregação da formação espiritual, ela é muito importante, porque aqui por ela você entende o objetivo, por ela você entende o propósito, pelo qual o Senhor nos chamou para pregar a palavra e formar pessoas. A formação do líder tem como objetivo levar todos à estatura de Cristo. Ok? Levar todos à estatura de Cristo. Vamos lá para Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 1. Olha o que Paulo ensina. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que como aprendestes, o que diz aí? Como aprendestes de nós. Como aprendestes de nós. De nós quem? Dos líderes. De que maneira deveis andar, viver e agradar a Deus, assim como estáis fazendo, nisso mesmo abundeis cada vez mais. Versão Revista Corrigida.
Finalmente, irmãos, olha o que diz aí. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Yeshua que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, vivam assim, para que continueis a progredir cada vez mais. Tem pessoas que iniciam e depois param o progresso por darem ouvidos a falsos profetas e se desviam da verdade. Voltam a andar andar com aqueles que levam eles a uma crença carnal. Vamos abrir um parênteses aqui, olha. Primeira Pedro, acho que é 2 Pedro, capítulo 2. Vejamos se é isso mesmo. Segunda Pedro 2,17. Estes são fontes sem água, os falsos profetas, tá? Levados pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidade, engodam, seduzem com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos, escravos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Yeshua, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Então estes indivíduos, estes obreiros fraudulentos, estes engodos, eles levam as pessoas à perdição. Pessoas que não prezam pela verdade, pessoas que são meninos pensando que são homens. Olha só, Efésios 4:14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. São estes que nós acabamos de ler em 2 Pedro capítulo 2, a partir do versículo de número 17. São fontes sem águas, levados pela força do vento, ou seja, por todo o vento de doutrina, que engodam, seduzem as pessoas com as concupiscências mundanas, induzindo-as ao erro. E as pessoas que dão ouvidos a eles se desviam, olha só, elas estavam se desviando daqueles que andavam no erro, e elas acabam voltando a andar com eles, se perdem, por causa desse evangelho da conivência, esse evangelho pregado por eles, que é o evangelho do conformismo. Voltando lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, versículo 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Yeshua, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Yeshua. Vocês sabem. Vamos para Efésios 4. Versículo 17. Efésios 4, 17. Eu digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido, do seu entendimento. Ou dos seus próprios pensamentos. Olha só.
Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não andeis mais como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos no entendimento, alheios ou separados da vida de Deus, por causa da ignorância, da falta de entendimento em que vivem, pela dureza do seu coração. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte, todo tipo de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, ou seja, não foi esse tipo de Cristo que nós ensinamos a vocês. Se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo a verdade em Yeshua. No sentido de que, quanto ao trato passado, a sua ou nossa antiga maneira de viver, vos despojeis do velho homem. Lembra? O antigo espírito, cuja pregação separou a nossa alma dele. A nossa antiga maneira de pensar, de ser, de sentir, de desejar, planos, sonhos, tem que ser separado. Que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Nós não podemos mais viver como antes nós vivíamos. Ok? O que acontece com essas pessoas hoje em dia? Elas não têm mais, não têm sido mais formadas, geradas pela palavra. Não têm sido mais geradas pela palavra. Por isso que elas vivem nessa vida medíocre, nessa, como que eu posso dizer, nesse fracasso espiritual. Nós que temos esse entendimento, até no pecado somos mais espirituais do que eles. Apesar de termos uma sentença mais árdua, mais rígida, por conta do conhecimento que nós temos, certo? Todavia, nós temos mais santidade do que eles, mesmo em pecado. Eles, em santidade, na ignorância, são mais impuros do que nós, na verdade, na prática do pecado. Eu estou dizendo isso aqui para que você se sinta melhor ou se conforme a uma vida pecaminosa, mas que você entenda que a sua responsabilidade é muito maior do que a deles. E que, por conta do conhecimento da verdade, você em pecado é mais santo do que eles. Eles são ímpios. Ah, mas eles são crentes. Não, eles são ímpios. Por que eles são ímpios? Porque eles não têm esse entendimento, eles não têm essa fé. Eles são de uma outra fé. Utilizam a mesma Bíblia, mas é outra fé. O Messias deles se porta diferente. É de uma estatura inalcançável, não é o caso do nosso. Certo? O Deus deles, eles podem viver no pecado que eles vão ser salvos assim. Apenas pela fé, independente da vida que eles levem. O nosso não é assim. Então o que nós pregamos, a graça que nós pregamos aqui, eles não têm acesso. Eles zombam da graça, atribuindo a ela essas características de que o indivíduo é salvo pela fé sem as obras. Sendo que nós somos julgados pela vida que nós levamos aqui. Então o nosso entendimento está muito além do deles, porque o nosso chama para a responsabilidade. Eles não. Eles não têm a mínima consciência, porque se tivessem, não viveriam na prática do pecado. Eles não receberam o Senhor como deveriam ter recebido. Porque se tivessem recebido Ele como verdadeiramente Ele é, teriam recebido dele o poder de Deus para se tornarem filhos. Nós temos esse poder, eles não têm nem ideia do que é esse poder. Olha só. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. O que diz aí? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Qual é esse poder? Esse é o poder que nos gera. Vamos entender?
Romanos 1, 16. O que diz aí? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. 1 Coríntios 1, 18. Certamente a palavra da cruz é o quê? Loucura para os que se perdem ou perecem, mas para nós que somos salvos é o quê? O poder de Deus. Então nós recebemos do Messias o poder para sermos filhos de Deus. A palavra é o poder de Deus. Foi esse poder que os filhos nos deu, para que nós possamos nos tornar filhos de Deus. João 1, 14. Perdão, João 17, 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Que palavra? O Evangelho, a palavra da cruz, o poder de Deus. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Nós somos filhos de Deus, amados. Nós somos filhos de Deus. E temos ouvido o Evangelho para sermos transformados à sua imagem e semelhança. Isso é o que dá esperança para a nossa salvação. 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Vede com grande amor, o que diz aí? Vede com grande amor nos tem concedido o Pai. Vede que com grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. Versículo 4, ou 3, perdão. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Eles não têm o menor entendimento de que devem viver como o Senhor para terem garantida a sua salvação. Eles não têm o menor entendimento. Eles vivem do jeito que eles acham melhor. Eles acham que vivendo com a vida que eles têm levado, eles estão salvos, conformados ao pecado, vivendo como as pessoas do mundo, aparentando pessoas do mundo. Não tem postura, não tem entendimento, não tem reverência, não tem santidade, não tem temor diante dos seus olhos. Suas mentes maquinam pensamentos viciosos. Seus corações são cheios de má intenção. Seu comportamento é totalmente oposto ao de Cristo. E eles se confortam na falsa ideia de uma salvação, de uma graça da qual eles nunca foram agraciados. Porque a graça que nós recebemos, ela nos gera, ela nos forma, ela nos ensina a renunciar, a viver em santidade. Olha a diferença. Tito 2,11. Olha o que diz aí. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. De que maneira? Ensinando-nos. Então, peraí, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. De que maneira? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade, o comportamento dos ímpios, e às concupiscências mundanas, os desejos que regem a humanidade, vivamos neste presente século, durante o nosso tempo de vida, sóbria, olha só, sóbria, conscientes, justa, perdoados e piamente na prática da palavra. Aguardando
vivendo assim a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Yeshua, o Messias, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, transgressão da lei, e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar, ou seja, lá na cruz, o qual se deu a si mesmo por nós, na cruz, para nos remir de toda iniquidade, de toda transgressão da lei, os nossos pecados, e purificar para si, com a cruz, um povo seu especial e o quê? Zeloso de boas obras. Preocupado, dedicado, aplicado em ter um bom comportamento, a pôr em prática a palavra de Deus. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade e ninguém te despreza. Eles não têm acesso a essas informações que nós temos. A graça deles tem desgraçado suas vidas, porque tem formado homens vaidosos, convencidos de uma salvação que eles nunca gozarão, por não terem responsabilidade para com a própria alma. Eles não entendem que, à medida do evangelho recebido, devem modelar o seu comportamento. Ou seja, eles têm que se transformar segundo a renovação que receberam no entendimento. Só que eles recebem no entendimento uma palavra fraca, uma palavra que não surte efeito, que não leva à reflexão, que só agita na hora que ela está sendo pregada por conta da empolgação dos preletores, mas não desperta a consciência, não leva o indivíduo à reflexão, não leva o indivíduo à introspecção, não desperta nele o desejo de ser conforme aquilo que ele está ouvindo. Ele pensa que será salvo pela graça, porque a graça pregada para ele é aquela onde o indivíduo se conforma com a vida pecaminosa para sempre, acreditando que está salvo apenas pela fé. Não requer dele mudança alguma. Então eles não são gerados como nós pela palavra da verdade. Eles não têm um novo espírito gerado neles, um espírito, olha só, um espírito que testifique com o Espírito de Deus que somos filhos deles. Eles não têm isso. Romanos 8:16. E o mesmo Espírito, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito, com o novo espírito que Deus nos deu, que consiste em uma nova personalidade, a imagem e semelhança do seu Filho, que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, com o novo espírito que ele nos deu, mediante a crença na palavra, a renovação que sofremos no nosso entendimento, que somos filhos de Deus. E nós que somos filhos não vivemos mais como eles vivem. Por quê? Olha só. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Agora eu te pergunto, eles são? Você acha que uma pessoa guiada pelo Espírito Santo continua na prática do pecado, numa vida imoral, condenados, soberbos, arrogantes, presunçosos, prepotentes, malditos, malvados, malignos? Será? Amados, Deus está nos gerando. À medida com que essa informação chega à sua mente, modele-se a ela. Transforme-se à imagem da renovação que você sofreu no seu entendimento. Ou seja, comece a se portar segundo o Espírito que Deus gerou em você pela ministração da palavra. Abandone sua antiga maneira de pensar, de enxergar, de viver, modo de crer, de agir. Deixe de ser como você era. Sepulte a velha criatura com seus feitos. Viva em novidade de vida, a imagem e semelhança do Senhor, porque para isto foste chamados. Amém, meus amados? Queridos, novamente venho chamar a atenção dos irmãos para que contribuam com seus dízimos e ofertas, ok? Até agora 2 pessoas ofertaram e nós temos apenas R$100, ok? R$100.
Então, que os irmãos possam contribuir com os seus dízimos e com as suas ofertas pelo Pix no CPF 185-183-39863, na conta do PagBank, ou pelo Pix no celular no 11 986796974, na conta na Caixa Econômica Federal. Então, caso alguns não consigam pelo número do Pix, façam pelo CPF, mas não deixe de dar o seu dízimo e a sua oferta. Estamos iniciando o ano e muitos tiveram problemas por conta de, em dezembro, não darem seus dízimos. Não faça isso. Todos os irmãos que têm contribuído com seus dízimos e com as suas ofertas têm tido portas de emprego abertas, têm prosperado, seus negócios têm ido bem, têm sido chamados para trabalhos, ok? Então, ofertem e dizimem e Deus há de abençoá-los. Deus abençoe a todos os irmãos. Eu quero orar por vocês agora. Maravilhoso Deus e eterno Pai, bendito, santo e verdadeiro, justo, misericordioso e compassivo. O Senhor que nos chamou pela sua graça e misericórdia, que o Senhor possa, por meio da ministração da palavra, nos levar à estatura do seu Filho, para termos a convicção da nossa salvação. Que o Senhor possa nos gerar pela sua palavra, Senhor, purificando os nossos pensamentos, sentimentos, nos dando um novo espírito, um novo coração, que possamos receber o seu Espírito Santo e nos tornarmos obedientes aos teus mandamentos, aos teus juízos e estatutos e sermos salvos. Nós queremos ser forjados, formados, gerados e levados ou elevados à estatura do seu Filho, para que ele seja o primeiro gerado dentre muitos irmãos. Em nome do Senhor Yeshua, faça essa obra na vida dos meus irmãos, tira toda impenitência, toda dureza, tira dos meus irmãos toda dificuldade, todo bloqueio, tudo aquilo que por conta de teimosia tem impedido com que o seu Filho seja formado neles, por conta de acharem que existe uma salvação sem obras, se conformando a uma vida pecaminosa como os ímpios. Que o Senhor possa retirar os meus irmãos desse sofisma e transformá-los, levá-los à estatura do seu Filho. E que eles possam, por meio do comportamento, sentir a palavra se fazendo carne, a palavra que revela o Senhor. Em nome do Senhor Yeshua. Shalom, irmãos. Deus abençoe a todos.